Agora eu, por exemplo, quando entrei no meu sítio, tinha lá capim gordura também desta altura, só este verde e o resto era seco. Eu botei o gado, olha, em 2 dias eles tinham acabado com o verde e estava uma camada destes de capim seco. E este capim durante 1 ano não se decompôs. Todo mundo dava risada e dizia, tem de queimar. Eu dizia, não vou queimar não. E não nasceu nada, ficou completamente deserto. Quando botei urina em cima, era como manteiga no sol, derreteu dentro de poucas semanas, 2 semanas ou 3 semanas, derreteu tudo e estava uma rebrota maravilhosa. E a terra tua é ruim, barbaridade. Então depois, Na reforma, ele era colonial, derrubou o colonial. Foi Casangula. Aí reformou, nós entramos com medida. Estava encantado, uma variedade nova. Levou do lugar para Santa Maria, plantou lá na horta da faculdade. Olha, não teve dúvida, perdeu as espinhas e se comportou completamente como os outros bebês aqui embaixo. amansou ela, ficou mansa. Né? Pois é, porque a espinha é uma defesa, o pelo também é uma defesa contra a seca. No momento que as condições mudam, não precisa Porque mais. ele capta o orvalho. Não, evita a transpiração. Não evita excesso de transpiração. Certo. Pois é, mas acontece agora o seguinte, eu vou lhe contar um exemplo bem particular meu. Quando peguei esta terrinha lá em São Paulo, estava mas infestadíssimo com capim carapuxa, deste tamanho, mas toneladas de semente ele produzia 3, 4 vezes por ano. E todo mundo me disse, olha, isto aqui você nunca mais na vida tira. Eu disse que não me preocupa. Porque tipicamente é uma planta de terra completamente dura e portanto seca. Se eu consigo, e até com a ajuda deste santo capim carapuxa, colocar matéria orgânica na terra, ele vai sumir. E foi. 2 anos mais tarde não tinha mais nada. 2 anos demorou? É. E qual foi o manejo nesses 2 anos? Eu botava matéria orgânica, o que a terra produzia, botava, não? Quer dizer, eu plantava mucuna, colhia semente, deixava a massa. Eu plantava o milho com feijão de porco, toda a palha por a terra e botava justamente o feijão de porco aqui dentro para aumentar a massa verde, ou massa orgânica. Então tudo que podia de massa orgânica eu produzia e devolvia, colhendo, não? Em 2 anos não tinha mais, de vez em quando você acha um pé desta altura porque está muito viçoso, mas ele não tem mais as condições de dominar nada, não? Então aí está o problema. E o outro, por exemplo, eu estava com muito nabisco, estava infestando tudo, até pastagem. Então me diziam, olha, nabisco nada, nabisco aparece onde a terra está esgotada em manganês e em boro. Botava FT como formulação com peso no manganês e boro, não, sumiu. Quer dizer, novamente dizem, aqui você tem esta terra cheio de grão agora, cheio de semente. Você nunca tira mais isso. Claro que tira. Se eu tiro as condições da planta, some. Semente não... Não, a semente não diz nada. Eu tenho milhões de sementes em cada metro quadrado. Quando você olha, às vezes, tem plantas, por exemplo, a erva nascente, pode ser desse tamanho embaixo do capim, mas ele não tem jeito de crescer. Ele nasce às vezes, mas depois fica assim desse tamanho e some, não? Então, desses milhões de sementes nascem, vamos dizer, 100, e desses 100, 10 às vezes se desenvolvem. Por quê? Porque só estes 10 têm condições. Então, a gente não se preocupa tanto com a própria... Por exemplo, lá no Tocantins, o pasto logo em seguida está dominado pelo babaçu. Mas assim, babaçu deste grosso, assim, no humano faz tronco deste tamanho e grosso um pé de um lado do outro, e quando bota dolo fica mais bonito ainda. Por quê? O problema é que antigamente
a mata transpirava esta água que tinha lá dentro, que veio com a chuva. Agora não tem mais ninguém, porque o capim não tem a capacidade de gastar tanta água como a mata podia gastar. Então a natureza, como não tem mata, lança a mão do babaçu. De onde vem a semente, não posso imaginar, porque na mata não tinha. E de repente está tudo tomado de babaçu. Agora, se eles plantam árvores que conseguem gastar esta água no meio, isto que nós estamos agora começando a fazer, somos babaçu, porque não tem mais razão de ser. Que tipo de erva? Hã? Que tipo de erva? Eles plantaram agora jatobá, que tem uma raiz mais forte, que gasta água. Plantaram também, bom, este não gasta muita água, mas também está bom, olha, por exemplo, copaíba não, copaíbeira. E assim. Dona Ana, Então o problema é que você, claro que, por exemplo, lá nem todo não tem eficiência. eficiência, nada. Então, a senhora está explicando que essas plantas saem porque o solo não Favorece. Toda a área de derrubada que a gente teve aqui, que está tendo, sai o fumo bravo. Porque derruba o mato, eu creio que o solo é propício a que ele surja. Fumo bravo. É um arbusto. Um arbusto. Um arbusto grande, parece um pé de quê? É clenhoso. Eu creio que a senhora deve conhecer o outro nome. A minha pergunta é qual a origem? Se no mato original não tinha nada, a gente anda, não vê nada naquele arbusto. Quando Tem derruba, outra coisa depois que derruba. Por exemplo, na mata amazônica também não tem nenhum jurubebe no mato. Quando tira, está cheio de jurubebe, não? Não, deve ser que você a semente está no chão. Mas Semente tá no quantos chão. milhões de Não, anos? eu vou te dar um exemplo. Esse ano, onde é que estava essa semente de joá que teve na região inteira? No ano passado não teve, no ano retrasado não teve. Está na terra. Não nasceu ano passado, no ano retrasado, o outro. Esse ano teve uma condição excepcional que fez nascer aquela semente que estava na terra há muitos anos. Só pode ser. Onde é que veio? Alguém plantou joá na região inteira? Os caras fizeram uma experiência com semente de mato, ela dura até 150 anos, fica com 20% do poder germinativo. Pois é. Passando de um para outro, teria até um alimentado. Então até 150 anos. Aquele espaço lá do branco, aquela brisante que eu fiz, para montar uma eficiência de boro, qual seria o procedimento para fazer uma reforma naquelas passagens? Pois é, para mim, neste caso, eu iria tentar simplesmente passar uma grade praticamente desse trabalho. Se só para arriscar um pouco a terra, para criar uns surquinhos que a raiz entre com facilidade e botar borax por cima. Olha, eu plantei este ano um pouco dele, amendoim, e um empregado meu também. Ele plantou 2 semanas antes da minha amendoim na mesmíssima terra. Eu botei um pouco de borax na minha, porque no ano passado, quando plantei, estava 80% das vaguinhas bem pequenininhas, que é falta de bolo. O meu está 3 vezes mais, estão arbustos deste tamanho, desta altura, e o dele está assim. Só pulverizou na semente ou colocou? Não, eu coloquei, eu mandei um dos meus estagiários fazer assim, andar com, porque é pouca área, não? Uns 2 metros, assim. Olha, é incrível a diferença. Eu plantei alho, não? E o alho precisava de irrigação toda a vida. Aí eu disse, não, eu não vou mais irrigar. Isso aqui é horrível. Botei um pouco de boro, olha, fez raízes deste tamanho, não precisa mais de irrigação. Poderia ser feita uma pulverização então com Pode também por cima, diluído, não? Claro. Mas tem que favorecer também o fundamento de raízes. Claro, o problema é a raiz, não? Como é que a senhora prepara o solo da senhora? Olha, você vai achar muito horrível. Eu deixo tudo que quando colhe, não? E não planta imediatamente, eu deixo isso até que eu vou plantar. Se eu planto, por exemplo, uma adubação verde, não, então vai direto. Eu adubo para a palha, porque a adubação é geralmente um fosfato cálcico. Pode ser rico fosfato, pode ser termofosfato, escória.
que tiver mais barato, não? E depois passa no grado. E no, todo este cisco eu planto. Adaptei a minha máquina plantadeira para plantar no cisco. Aqui, às vezes, eles nascem, vamos dizer, uns 8 a 10% menos, que fica pendurado no cisco, que não nasce bem, não? Mas, de contrapartida, os que nascem se desenvolvem muito melhor. Então, no Então, final... a senhora tem área lá que faz anos que ela está plantando, assim, sem preparo nenhum? Não, o preparo eu faço antes da planta, eu faço uma grada. Sem preparo profundo, você está falando? Hã? Sem preparo profundo. Não, eu não faço profunda. E a profundeza eu estou controlando com bolo. Eu obrigo a raiz de descer. Dá para ele a possibilidade, não? A senhora planta tudo lá, um pouquinho de cada coisa, dependendo do milho. Não, eu planto especialmente milho e feijão e o resto é só para gasto. Família e empregado. É o boi da ilha lá. O boi da ilha. Que comeu o passo do governador lá. Pois é, mas eles perguntaram o que fazer contra este boi, não? Porque era um enorme touro de vigir que já era aposentado. Mas como ele é tão manso, então deixaram ele chegar. E como não dava muita coisa, ele era muito estragada, então coitado do bicho estava uma necessidade tremenda de fósforo. E quando falta fósforo, fica com um apetite completamente aberrado, não como plástico, como chapéus, como camisas. E comeu as atas lá do governador, não? Então, Lá na ilha de Fernando Noronha. entrava no palácio, toda semana acontecia uma vez. Entrava no palácio e comia o que podia, não? E as secretárias correndo, quando veio o touro aqui aparecer, ele subia a rampa, mas depois não sabia mais descer. Isso foi o pior. A gente notou isso aí, a gente mudou a formulação do sal mineral, um apetite depravado das vacas, principalmente no sal. Era um consumo até absurdo, 700, 600, até 1 quilo de sal por cabeça. Foi absurdo também. Um apetite totalmente depravado. Agora é fácil de controlar, por exemplo, o que está faltando, porque se o gado começa a comer chapéus e camisas e papel e plástico e tudo de fósforo, se o gado come onde ele urinou, está faltando sal, cloro. Sal, né? Se come aonde urinou. Se o gado está começando a comer até casca de árvores que encontra lá nas alamedas e tudo, está faltando cobalto. Cobalto. A gente come casca de cebola. Então está faltando cobalto para os animais. Então tem que aumentar um pouco o cobalto no sal. Porque normalmente eles botam 40 gramas por 100 quilos, então aumenta para 60 para ver se para. E se não, se não bota a 80, não? Mas é guarda de compra, né? Goiás a gente chega de fora e compra. Goiás a gente compra, ela chega geralmente desmineralizada, chega Talvez jogar a barriga, né? Tem Já vai comer a casca. um comportamento diferenciado do animal crioulo. Eu queria fazer um negócio desse que está falando de agora, né? Eu preciso fazer Se eles comem, por exemplo, especialmente tijolos, onde acha tijolo, tem potássio. Uma coisa que eu gostaria que a senhora voltasse a falar com a gente é sobre aquele caso dos insetos que a senhora estava dizendo, por que ele ataca a planta em função de que não é a planta que está predisposta a ser digerida pelo inseto. A senhora podia dar uma repassada nesse conceito? Não, mas isso é ilógico, não? Porque os insetos e os fungos e bactérias, tudo, são programados para uma determinada substância através das enzimas que possuem. Porque a enzima é uma substância que consegue digerir e decompor uma única fórmula química. Se o coloca
o meio oxigênio a mais, o hidrogênio a menos, já não funciona mais, porque uma outra fórmula, esta enzima não está feito para decompor esta fórmula. Então, ele somente pode atacar se a planta apresenta a estrutura que ele pode atacar. Nunca o outro, nem lagarto, nem ninguém. Então, o problema que nós, justamente, especialmente na agricultura, estamos vendo, que a gente tenta criar condições para que a planta passe mais rápido esses estágios e que apareçam essas estruturas que normalmente são estágios no caminho da formação de proteína, de graxas e outras coisas, não? E aí, o inseto, o fungo, não tem muito para atacar, não consegue. Porque ele pode ter aqui bilhões de parasitas, mas se não tem comida, ele vai morrer ou vai embora. Quer dizer que aqui, de uma forma simplificada, essa planta daria, ele não teria capacidade de digerir essa planta. Não, ele não consegue, de jeito nenhum. Porque ele só, em cima, é feito como única estrutura química. Se a estrutura está com um pouquinho diferente, já não consegue mais. Por exemplo, nós estamos agora tentando, por parte da saúva, da maneira que a saúva cria um fungo. E este fungo tem só duas enzimas, mas nenhuma dessas duas enzimas decompõe proteínas. Então, logicamente, a saúva somente pode usar ou cortar folhas que este fungo depois pode utilizar, senão ela morre de fome. Então, a pergunta era a seguinte, porque infelizmente os nossos análises farmacológicos determinam proteína bruta e, na verdade, são aminoácidos, não são proteínas. Então, aminoácido é uma coisa e proteína é outra, porque um aminoácido pode ser, por exemplo, só asparagina e não precisa ser mais nada. A proteína é um conjunto. E proteínas são quatro aminoácidos, 3 em base de nitrogênio e uma base de enxofre. Não? Então, nós calculamos o seguinte: tem que ter 3 possibilidades. Uma, que não se formavam proteínas. Uma, farta enxofre. Segunda, farta molibdênio para a metabolização dos nitratos. E a terceira, que a planta tem um transporte muito deficiente de açúcar na planta, de modo que falta que a produção de energia e de proteína se fraca, então falta boro. Então eu estou adubando com boro e olha, por enquanto eles não atacaram mais esses árvores. Botei os 3, via de dúvida, não? Então o problema é justamente de ver o que eles podem e o que eles não podem decompor. Então a praga em si não assusta. Eu crio como monocultura praga, mas depois da monocultura eu crio também condições no solo que, por exemplo, eu vou utilizar unilateralmente alguns nutrientes, os outros não. Então aí está. A terra fica deficiente em alguns nutrientes. Eu estou criando pela monocultura, pelas restrições da raiz, sempre a mesma espécie de insetos e de bactérias, e no fim vão me atacar. Então, por isso, a monocultura não é vantajosa. Então, se nós plantamos, por exemplo, soja, milho, e depois ainda alguma adubação verde, o forrageiro no inverno, no mínimo já tem 3 culturas que vão beneficiar. E se fosse, por exemplo, implantar no milho um feijão de corno que fosse plantado junto com o milho, na mesma linha, não tem problema, eu já tenho 4 culturas. E com isso eu vou baixando radicalmente a infestação com pragas e do outro lado vou melhorar a estrutura do solo. Uma mordida só. Nada, o que a senhora fala do cupim? A gente tem cupim, é uma população que tem aumentado.
é preocupante, nós estamos achando que é uma praga, a gente está gastando dinheiro para combater. Quer dizer, como o espaço físico que ele ocupa, como crescimento, a gente está achando que é problema. A única vantagem que teria, não sei se o cupim tem ponto forte, ponto fraco, o único ponto forte é quebramento, não sei, depende do tamanho que chegar o quebramento, virar quebramento. Agora... Na Amazônia eles usam para fazer trincheira, né? Bota lá dentro e é ótimo. Não, a senhora viu, a gente cavou vários lugares e tinha, e nós temos o morrotinho. Então, não tem postos daqui que ele fica 60% de cupim. Bom, normalmente o campo é falta de matéria orgânica, porque se aparece matéria orgânica, aparecem bichinhos, especialmente coríferas, que são as coisinhas que parecem as inimigo natural. Porque, olha, é interessante, porque eles vão lá, cortam a barriga do cupim e comem o que tem lá dentro, não? Então o cupim morre. Agora, quanto menos vida tem, tanto mais cupim aparece no campo. Agora, nas árvores, isso aqui é uma coisa impressionante, porque eu li justamente esse negócio de serpentinita, uma árvore que foi completamente ruída por dentro de cupim, e cupim eles tinham medo que caía, como era uma árvore, não tem nada, não sei o quê. Era muito triste. Então voltaram nesse serpentinita e pronto, recuperou. E alguma coisa que está faltando... Como é que é o nome do inimigo natural? Não é o inimigo, é um mineral. O mineral. Ele é serpentinita. Serpentinita é uma pedra que vem por magnésio e não sei o quê. Ele não está rico em nada especialmente, mas tem muita coisa diferente, não? E portanto isso são. Agora o problema é o transporte desse negócio. Porque a única mina verdadeira que conhece tem uma no norte de Belo Horizonte e outra tem em Alagoas. Uma pergunta que eu queria fazer para a senhora. Eu já tocado no assunto de verminose, que no caso de alterar a nutrição e tal, vai diminuir a verminose. Não seria o caso do animal, por ter melhorado a resistência, a verminose não vai causar um efeito visual? Não vai ser vai ter sintoma? Visual não, porque você pode contar os ovos delas. Certo, mas o OPG é muito... Porque se você... apesar, a não ser que você faça uma contagem de OPG toda semana, dependendo do estágio que tiver o verme, você não vai ter ovo nas férias. Pois é, mas olha, nós fizemos isso na faculdade e eu acho que os veterinários nós sabiam fazer contagem. Mas o problema lá foi o seguinte, os animais que receberam o suficiente de proteínas e fizeram o rodízio de pastagem para não entrar no pasto enquanto o verme estava lá sentado em cima nas esparrageiras esperando o bicho, não? Então, com essas duas medidas, sumiram, olha, em ovinos, que o ovino de testemunho estava já 3 vezes recebido dosificado, talvez no Rio Grande do Sul, recebeu o verme puro, não? Enquanto o nosso de ensaio não tinha recebido nenhum ainda. Não, eu concordo plenamente. Então, o problema é justamente porque se o animal está num estado melhor, o verme até bota muito menos ovos. O verme fica mais fraco na medida que o animal fica mais forte. Quer dizer que o animal convive com o problema. Ele tem uma população de verme que não convive, mas simplesmente o verme vai sumir do corpo. Não? Ele tem muito menos e no fim quase não tem nada. A mesma coisa que, por exemplo, se você pega um bezerro e desmama, ele está vermifugo, porque o animal vai sentir essa mudança, não? E por isso ele vai ser mais suscetível a verme, não? Claro. Não, todo esse conceito eu sou totalmente favorável. Né? Agora, aquele conceito que o animal, agora só está me esclarecendo. O animal vai realmente matar, vai acabar. Se o boi é forte, o verme é fraco. Claro. Se o boi é fraco, a minha dúvida seria, se o animal estando mais bem nutrido, ele vai ter uma infecção por verme, mas não vai ter essa é a minha pergunta, ele não vai ter um sintoma, ele vai ser assintomático. O que não acontece com o bezerro, por ele nunca ter entrado em contato com a gente, se é um animal mais suscetível, ele vai ter uma
uma infecção por verminose sintomática. Você vai perceber que ele está com verminose. Bom, mas se a gente conta, mas correntemente Ser convergente. então a gente pode dizer assim, eu não. Agora o problema é justamente pelo manejo também, porque o verme quanto tempo ele fica? Ele fica 3 semanas, máximo 4 semanas. Não? Dependendo das condições. Às vezes já em 2 semanas está eclodido, não é morto. Então ele sobe lá na pastagem e vai esperando. Se o gado entra inteirinho, o gado come e começa o ciclo de novo, não? Claro. Agora, se eu faço o manejo de pastagem, esta possibilidade de reinfecção já bem menor, não? Em carneiro, inclusive, é muito maior. Porque aqui não tem muito problema de verminose. Eu, o curso lá na Bahia, falei da necessidade de quebramento. Passou um ano, depois veio uma da Emater e disse, sabe o que? Agora um fazendeiro descobriu o seguinte. Ele tinha muito capim sobrando no verão, porque dá a diferença entre verão e inverno é brutal. No verão pode ter 1,5, 2 animais por hectare, no inverno 0,2. Então eles se acomodam num número no meio. Então sobra muito no verão e no inverno ainda está pouco. Então ele fez o seguinte. Se estava esse daqui a direção do vento, ele roçava seu pasto, ida e volta, uma faixa roçada e uma faixa em pé. Uma faixa roçada, uma faixa em pé. Esta faixa em pé fez quebramento para a faixa roçada. Com este sistema, ele engordou o gado durante o inverno, durante a seca. Porque lá inverno é chuva. Mas era um capim alto. O capim que ficou desta altura, não? Bom, então contei isso para a Emater em Goiás. Disse, não, isso aqui não funciona, só o baiano mesmo. Tenta, não custa. Não. Fizeram. É que ele não escutou. Fizeram. Olha, depois de meio ano eles apareceram na vida e disseram, olha, a coisa mais fabulosa que você pode ver. Engordamos gado durante todos os 6 meses de seca neste sistema. Não? Então, assim eu vejo que a gente dá orientação, faz quebramento. E depois cada um inventa o que pode, não? O que lhe mais convém. E sabe que o tempo de fazer quebramento. Então, cada um faz de sua maneira. Por exemplo, cada um sabe, eu tenho de botar toda a matéria orgânica o máximo possível para a minha terra. Então, cada um faz como pode, não? Um planta lá habitável no milho, outra planta, não sei, sorgo, ele bota aqui como adubação. Cada um faz como pode. Mas que tem de botar, tem de botar. Que tem terra tem de receber a comida, tem de receber. Então, cada um se faz como pode, não tem receita. Por exemplo, sabe que eu não posso virar os torrões para cima e virar a pouca terra que é boa para baixo, porque assim eu vou abafar esta e vou ter a terra pior do que antes. Então, manter os poros lá em cima é outra coisa. Agora, como você mantém, se faz plantio direito, se faz usa o subsurador, se usa só uma grade cada um vai fazer como pode, não? Que o caso de um neto meu, ele nasceu prematuro, estava normal 3 meses e depois não se mexia mais. Com que idade ele nasceu? Com 6 meses. Sobreviveu. A minha nasceu com 5. 5? Não, este com 6. 800 gramas. Este estava um pouquinho. Estava um pouco maior. Mas, com 3 meses, começava uma anemia cada vez mais profunda. E o pediatra disse, não, dá ferro. Quando recebeu o ferro, explodiu, coitada da criança, estava vomitando e a diarreia, tudo, e não conseguiu tomar ferro. Quando estava com 8 meses, eu perguntei aos pais, o que vocês esperam? Que a criança fica pouco por causa do cérebro sempre mal oxigenado, não?
Mas o médico não consegue. Ele disse que tem que tomar ferro, não. Disse, olha, se fosse bezerro, eu ia dar cobalto. Claro, porque ferro sem cobalto não funciona. Olha, nós temos B12 para criança, 3 dias mais tarde mudou. Mas era incrível. Então, esta reação, eu conhecia do gado, não? Agora. Ainda tem. Agora o pediatra liga toda semana para a senhora, né? Tem algum caso para mim? A senhora já deu certo, já deu. Claro, porque eu disse, não. Porque nós temos a proporção de vamos dizer 500 partes de ferro, 10 partes de cobre, 1 parte de cobalto. Mas esta uma parte de cobalto evita que estes 500 partes de ferro sejam utilizados. Não? Então, aí vem os desequilíbrios. E por isso, eu não estou, por exemplo, tirando todo. Eu tenho um piquete com gramão. Por quê? Por causa do cobalto. Porque a forrageira mais rica em cobalto é o gramão. Então, de vez em quando, o gado passa aqui no gramão para comer também cobalto fora da ração e fora do saco. Então, tem essas coisas que a gente... Olha, eu vou lhe contar uma história. Que as filhas importou aqui a quarto de milha. Eles botaram lá numa fazenda perto de Manchester. E os potros, com 3 meses, pegaram a poliartrite e morreram. E não tinha jeito. Davam remédio de tudo que era possível. Eles diziam, bom, provavelmente é a deficiência do cálcio e do fósforo. Deram a injeção disso abundantemente. Vieram de todo mundo os especialistas, nada. Olha, o remédio tinha, eu não sei, uma farmácia e pouca para esses cavalos. No fim, me perguntaram se eu não sabe nada, porque eu lecionei nutrição, quer dizer, a pastagem, não, na faculdade. Então, eu fui lá e disse que queria ver a pastagem dos porcos. A pastagem do porco é muito bonita, de mais ou menos uns 20 leguminosas e gramíneas diferentes, é uma pastagem muito boa. Então, eu quero ver a pastagem das ervas. Não, erva não tem nada a ver com isso, porque a erva está muito boa, não tem problema. Eu disse, não, mas eu quero ver. Finalmente mostraram, era sapé pura, não tinha nem um fio de outro capim no meio. Eu disse, olha, sapé é uma planta muito rica em alumínio. Alumínio é comprovadamente desmineralizante. Então o potro nasce de tal maneira desmineralizado que todas as injeções que vocês dão depois não adianta mais, tira a erva fora daqui. Primeiro não queria, depois botaram para outra fazenda, nunca mais tinha poliartrite. Acabou. Mas a gente que o potro nasce ao pé em costrose e sono bermudo, é desmamado em costrose e sono bermudo e continua a vida toda dele em costrose e sono bermudo. Pois é, às vezes aqui também é uma coisa que a gente devia de mudar. Então dá uma outra variedade. Não só, mas tentar de plantar uma pastagem mista. Não. De plantar uma pastagem mista com bastante forrageiras. Porque nós tínhamos também esse outro lá, uma fazenda que tinha plantado tudo muito bonito, com braquiária e plantona. Fizeram um manejo muito bonito, tudo. Pintou bastante. Estava um potreiro, mais ou menos um piquete com 20 arqueiros. Era uma miscelânea de tudo, perto da mangueira. Eu disse aqui, por que não plantou Pangola? Que tinha uma mistura de capim nativo, de gramão, até Pangola e tabertã, e tudo que podia de plantado e não plantado crescia lá. Então o dono da fazenda disse, não, isto aqui vai ser reformado logo em seguida. E o capataz disse, não, sabe, o problema é o seguinte, se um dono de ovelhas arruinar no pasto bom, nós botamos aqui neste pasto ruim para melhorar. Em 2 semanas está recuperado. Não? Então aqui eu achei fabuloso.
Eu acho que a gente vai ter que fazer nas proporções, porque não foram, eu até me expressei errado, não foram as proporções que a gente fez. A gente pegou as quantidades, né, e que existiam na pastagem, certo? E o que o animal tem como exigência, certo? Em cima de um consumo médio, a gente viu mais ou menos um déficit desses nutrientes. Agora, a proporção de um para o outro na pastagem... Não, isso que a gente tem que fazer, porque, por exemplo, se uma planta tem um problema, especialmente o micronutriente de palha, sobe normalmente na planta o nitrogênio, o cálcio e o potássio. Então você faz uma análise que senão essa planta está super bem nutrida, porque está com níveis muito altos desses elementos. Mas o problema é que falta o micro e que provoca este aumento. Não sei porquê. Então, se a gente faz só análise de quantidade de algum elemento, não chega a uma conclusão. Agora, se eu começo a fazer agora macro, micro proporções, eu vou de repente me reparar, olha, este aqui está super bom.